Querido, você que pode, pegue a sua Bíblia, por gentileza. Esteja sobre os seus pés, por favor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Nós iremos ler a partir do versículo de número 5, onde nós iremos tomar como base para o pouco sermonário desta noite. É sabido que todos os irmãos que nós estamos em uma série sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo, e toda terça-feira nós não temos escalado alguém para estar trazendo a palavra. E hoje eu fui bem-aventurado e tenho o privilégio de servir essa igreja, esta casa, os irmãos também que estão aqui conosco, para poder ajudarmos a cultuar o Senhor e prestar a Ele toda a adoração. Mas vocês, obrigado pelo convite e também pela oportunidade. Deus abençoe. Quantos encontraram, diga graças a Deus. O texto diz assim, a partir do verso 4, por favor. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear semente, e quando semeava, caiu alguma no caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu na pedra, ou outra caiu sobre a pedra, e nascida se secou, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, nascida, produziu frutos sem coluna. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, pare para ouvir. Amém? Amém ou não amém? Pai bendito, glorifica o teu nome. Fala para a tua igreja, Senhor. É um culto de ensinamento, mas o Senhor ainda batiza. O Senhor cura. A tua palavra tem livre percurso para fazer o que o Senhor quiser. Enquanto eu prego a tua palavra, quebra toda resistência contra a mesma. Faça o teu nome mais uma vez glorificado neste lugar, Senhor. Tudo que precisamos não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então fale conosco na sua palavra. Alimenta-nos, fortaleça-nos, em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento, já deixa a sua Bíblia aberta, se você achar bem fazer isso. E nos acompanhe neste estudo, nesta parábola maravilhosa que foi nos incumbido para falar nesta noite. É sabido de todos nós que a parábola do semeador se destaca como uma das maiores e mais notáveis e ricas parábolas dentro do seu significado. Obviamente, esta parábola trata e fala com toda a verdade sobre os diferentes comportamentos de pessoas quando recebem a palavra de Deus. É sabido de todos nós também que a figura central desta parábola é o próprio semeador. E também não deixamos de entender, dentro de uma visão aplicativa, direta e comparada, que o semeador também aponta para qualquer pessoa que, com toda certeza, tem a sua identidade cristã, o mesmo também que tem no seu coração a livre vontade de compartilhar a palavra do Senhor ao coração de alguém, ao coração de um pecador. Logo, esta parábola do semeador deixa bem claro também que o semeador é um dos muitos personagens que o Senhor Jesus utilizou para expressar a essência do Evangelho. No contexto desta parábola, dessa história, o semeador representando o próprio Cristo, representando o próprio Jesus, deixa claros a entender que
que esse Cristo tem de fato toda a vontade, plena liberdade e desejo de que todos os tipos de coração, todos os tipos de corações, todos os tipos de pessoas sejam alcançadas pela sua palavra. Tanto que o texto não trata apenas de um solo, o texto trata de pelo menos 4 tipos de solo. E esses solos aqui, obviamente, dentro do ensinamento do Senhor Jesus, dentro do contexto da parábola, nós entendemos muito bem que está plenamente ambientado com o público original de Jesus. Nós temos que tomar por entendimento que o Senhor está falando aqui para pessoas do campo. Nós temos que entender que quando o Senhor fala dos 4 tipos de solo, o solo da beira do caminho, o solo rochoso, o solo que obviamente permitiu que junto com a semente cresceu o espinho e o bom solo, está plenamente claro e compreendido pelo público que ouve o Senhor. Ele está falando para pessoas que trabalhavam no campo, pessoas que obviamente estavam acostumadas no seu cotidiano dentro de uma vida rural. Então nós entendemos muito bem e deixamos claro a entender que esta parábola, apesar do Senhor deixar clara nela pelo menos 3 características, e a primeira característica desta parábola aqui é uma parábola explicativa. A segunda característica desta parábola é uma parábola simbólica. A terceira característica desta palavra é uma parábola aplicativa. O próprio Senhor Jesus aplicou a parábola que ele mesmo falou. O próprio Senhor Jesus explicou a própria parábola do semeador. Se os irmãos quiserem ter um entendimento mais profundo, porque eu não consigo, dentro de um contexto extenso, aplicar sobre cada solo, ou demorar na aplicação sobre cada solo, é fácil de compreender porque essa própria parábola que o Senhor expressa, o Senhor explica ela lá na frente. Mas existem alguns pormenores aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, algumas verdades que está contida nesta parábola que me chamou muito a atenção. E quais são essas verdades contidas dentro desta parábola? O Senhor, ele vai traçar aqui pelo menos 4 tipos de solos. Champlin diz que seria mais notório, seria mais fácil de compreensão, entender que esses 4 tipos de solo aponta para 4 tipos de corações, 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas com um entendimento, com uma aceitação diferente concernente à semente que cai sobre o solo. E os irmãos vão parar para perceber comigo que o primeiro solo tratado por Jesus aqui na parábola é o solo da beira do caminho. Então nós vamos chamar esse solo o solo do coração à beira do caminho. Jesus destaca pelo menos 2 coisas ou verdades que acontecem com a semente quando o semeador sai e permite que caia sobre o solo a sua semente. O Senhor deixa claro, retratado nesta parábola, pelo menos 2 coisas que me chamou a atenção. Primeiro, ele diz que quando o semeador deixou a semente cair na beira do solo, ou na beira deste coração aqui, apresentado ou representado como solo, que primeiramente a semente foi pisada. A segunda coisa que o Senhor deixa claro aqui no texto, que segundo a lei da semente ser pisada, ela foi comida pelas aves. Lá na interpretação de Jesus, ele disse que esta ave aponta para o próprio demônio, para o próprio Satanás, que vem e rouba a palavra do coração desta pessoa, cujo ela está apresentada no texto como o solo à beira do caminho. Mas você vai perceber comigo que quando o Senhor diz que esta semente é pisada, é interessante quando você busca dentro de um contexto grego a palavra pisar.
o Senhor está tratando de algo muito sério concernente à rejeição deste solo à beira do caminho, concernente à palavra. A primeira coisa que nós vamos perceber aqui é que o Senhor está dizendo que este solo que está à beira do caminho é um solo que está livre ou tem livre acesso para qualquer um transitar sobre ele para lá e também para cá. É interessante que quando ele utiliza a expressão pisar no original grego, essa palavra é catapatel, isso, para falar bem direto para os irmãos, que significa esmagar, que significa pisotear, que significa rejeitar, que significa negligenciar. O Senhor está dizendo que quando a semente caiu sobre o solo, ela foi pisada, pisoteada, amassada, rejeitada e negligenciada. A segunda coisa que o Senhor falou que acontece com a semente é que ela foi comida pelas aves. As aves desceram sobre o solo e conseguiram encontrar a semente pisada, rejeitada, esmagada, e ainda arrebatou esta semente para si, alimentando da mesma. É interessante entender que quando nós falamos sobre comer a semente, ou que a ave comeu a semente, e o Senhor ainda utiliza como uma linguagem comparada desta ave ao próprio demônio, ao próprio Satanás, dentro de um contexto grego, esta palavra quer dizer catastel, que significa devorar, que significa apropriar, que significa tomar à força. Os irmãos parou para perceber que quando a palavra ou a semente foi pisada, menosprezada, rejeitada, logo a ave entrou no campo e tomou a semente. Ou seja, se essa semente aqui está em um solo, aonde tem livre acesso, entra quem quer, pisa quem quer, sapateia quem quer, vai para lá, vai para cá, o Senhor está denotando e deixando uma característica que obviamente qualquer um pode ter acesso àquele solo. E uma vez que a palavra nele é menosprezada, isso significa e dar a ideia que esse terreno que foi pisado para lá e para cá, foi pisoteado, significa que ele não tem uma cerca, significa que ele não tem um dono, significa que ele não está limitado, significa que ele está aberto em acesso para qualquer um. É interessante entender que o Senhor está deixando claro que a árvore só entrou naquele terreno, naquele solo, e arrebatou aquela semente, ou devorou aquela semente, porque aquele ambiente, aquele lugar não tinha qualquer proteção, não tinha nenhuma marcação. Então a ave chega, não tinha ninguém protegendo, não há uma cerca, ela alimenta daquela semente que foi menosprezada. É interessante que quando, obviamente, entendemos que a palavra é valorizada, a primeira coisa que devemos fazer é proteger esta palavra em nosso coração. Eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quando você protege a palavra do Senhor, quando você valoriza a palavra do Senhor, quando você aceita que esta semente caia e você permite que ela crie raízes, quando você permite que ela atinja o solo frenético, que ela possa, obviamente, germinar, dar frutos, ser saudável em si, você está dizendo, esta semente que caiu aqui sobre este solo é uma semente que, obviamente, por mim será guardada, por mim será protegida, permitirei que ela cresça, que ela dê fruto, que ela germine. Então entenda uma coisa, quando você protege a palavra, quando você valoriza a palavra de Deus em si, você está deixando
bem claro que o seu coração não é terreno que qualquer um sapateia. Aleluia. O seu coração não é terreno que qualquer um entra. Quando você protege a palavra de Deus no teu coração, quando você aceita a palavra, você está dizendo que, obviamente, a palavra do Senhor em si, dentro de você, vai gerar em você um comportamento de quê, pastor Tiago? De submissão. E quando você se submete à palavra, você está se submetendo ao senhorio de Jesus. E quando você se submete ao senhorio de Jesus, então ele passa a entronizar aqui dentro. E quando ele entroniza aqui dentro, você está dizendo: Satanás, você não pode roubar a semente, porque esse terreno tem o Senhor. Esse terreno tem Glória! Esse território está demarcado. Eu creio. Em segundo lugar, Eu creio. nós vamos perceber que o Senhor tratou, em segundo lugar, do coração rochoso, ou do solo rochoso. Veja bem que quando o Senhor trata desse coração rochoso, deste solo cheio de pedra, você vai perceber que logo, a Bíblia diz que a semente caiu lá, e logo a semente nasceu. Quando a semente caiu lá, logo a semente até mostrou ter raiz. O problema todo é que quando nós olhamos para a semente que cai no solo rochoso, a Bíblia Sagrada diz que ela vai nascer, obviamente até as suas raízes vão aparecer, e traz-nos uma ideia dessa semente, ou melhor dizendo, deste solo aonde a semente cai e germina, ou melhor dizendo, nasce com muita rapidez, nasce com muita facilidade. Veja que este coração aqui evidencia uma aparência de fertilidade. Esse coração gostoso, aonde a semente cai e nasce rápido, ela parece ser uma terra fértil, mas obviamente ela carrega em si uma capa de falsidade, pois as pedras que nela está impedem a semente de germinar profundamente, de alcançar o solo profundamente, e logo também atrapalha ela de dar frutos, de produzir frutos. Nós conseguimos entender que quando esta semente cai neste solo, ela traz-nos a ideia de um tipo de um coração, um tipo de um solo, que é de uma pessoa que recebe a palavra com alegria, recebe a palavra com entusiasmo, mas é um tipo de solo que não aguenta a pressão, que não aguenta as provações. Porque quando o sol nasce e bate sobre aquele solo, a semente logo murcha, logo vai morrer, porque obviamente é apenas uma aparência, é apenas parece ou dá a ideia de alguém que recebeu o Evangelho, que está firme no Evangelho, que está dedicado ao Evangelho, mas as suas raízes são muito rasas e não suporta qualquer tipo de provação, não suporta qualquer tipo de dificuldade. Parou para perceber que esse tipo de solo às vezes é inserido no meio do círculo de oração? Esse tipo de solo é inserido na mocidade, esse tipo de solo é inserido até mesmo no ministério. A ideia é que começa a aparecer muito rápido, há uma alegria constante. Obviamente está em todos os trabalhos da igreja. Tem alguns que nem perdem culto de ensinamento. Chega na escola bíblica dominical, ele também está lá. Se há batismo com o Espírito Santo, ele está buscando o batismo com o Espírito Santo. Se tem um trabalho específico na igreja, pode contar comigo. Ele dá uma ideia que ele é um crente que tem raiz. Ele dá a ideia que ele é um crente saudável. Ele dá a ideia que ele é um crente que não é qualquer coisa que abate ele. Mas esse tipo de sola que engana, porque não passa de máscara, porque ele não suporta coisas vis simples.
É incrível entender que tem pessoas que, por causa do olhar diferente de um outro crente para ele já diz que vai sair da igreja. Ele já olha e diz: estão me caluniando na igreja, eu vou procurar uma igreja perfeita, porque essa igreja não serve para mim, eu estou saindo dela. Outros desviam do evangelho porque eles estão dizendo: essa igreja me machucou, essa igreja me feriu, eu não gostei da maneira que o pastor me chamou a atenção, eu não gostei da maneira que o fulano falou comigo, eu não gostei da forma que eu fui corrigido. E qualquer coisa que acontece, ele abandona a sua fé, ele apostata da sua fé. E tem uns que saem da igreja ainda falando mal do evangelho, saem da igreja falando mal do cristianismo. Olha aqui para mim, por gentileza, existem muitas dessas pessoas no meio evangélico, e tome muito cuidado, porque falta em muitos de nós o discernimento de espírito. E quando nós não temos o discernimento de espírito, nós costumamos a bater palma para essas pessoas e tornar elas super crentes. Olha que mulher de Deus, olha que homem de Deus, olha que moça comprometida, olha que rapaz comprometido. Nós não temos a lente divina para olhar no coração do Senhor ninguém, mas há um Deus que vê tudo. Há um Deus que contempla tudo. Todas as coisas. Existem pessoas que você pensa que obviamente ele tem raiz, você pensa que ele é um solo que permitiu que a semente entrasse e desse fruto, mas na grande verdade ele não passa do simpatizante da fé. Ele está ali porque é gostoso de estar, ele está ali porque ele quer destacar, ele está ali porque ele quer que alguém olhe para ele e diga como ele mudou. Mas na hora que vem o sol revela de fato quem é ele. Ninguém está no evangelho por causa do irmão de branco, ninguém está no evangelho porque simplesmente faz parte de um conjunto, ninguém está no evangelho porque eu gosto de estar lá, porque eu gosto daquele pastor, ele é carismático, eu gosto do jeito dele. Não, senhor, você está no evangelho porque Jesus te lavou, te remiu, ele sai da igreja, qualquer coisinha ele sai do evangelho. Jesus está falando esta noite aqui: a única pedra que tem que estar em nós é a pedra ferida de Meribá. Não permita que as rochas, aleluia, atrapalhem o teu crescimento espiritual. Você vai perceber comigo que o Senhor vai tratar sobre um outro tipo de solo. Esse solo aqui, o texto trata ele como o solo aonde a semente cresce sufocada no meio dos espinhos. Este solo é o solo do coração atribulado com as coisas do mundo. Pessoas que colocam as coisas do mundo no lugar de Deus. Tudo que você dedica, tudo que você esforça ao máximo, que quebra os princípios bíblicos, se torna um espinho no seu solo. Tudo que você coloca em primeiro lugar, quebrando princípios bíblicos, se torna obviamente o ídolo que você cultua, o ídolo que você adora. Esses tipos de pessoas trocam os prazeres celestiais, troca os ensinamentos bíblicos, troca a palavra de Deus, troca a sua vida de experiência. Teve a oportunidade de experimentar da água da vida, teve a oportunidade de experimentar do pão da vida, alguns até teve a oportunidade de experimentar experiências com o Espírito Santo, mas infelizmente o seu coração está mais inclinado para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Existem pessoas que elas vão se prendendo às coisas do mundo aos pouquinhos. Como assim, pastor Tiago? Ele vai deixando algo sobressair na vida dele, que acaba quebrando princípios bíblicos. Aquilo que você passa mais tempo se gastando, se dedicando, é aquilo que se torna o espinho que sufoca a tua comunidade
uma vida saudável e madura. Está entendendo o que Deus está falando conosco aqui esta noite? Às vezes você não percebe, mas aquilo que você está dando mais atenção, aquilo que você está mais se dedicando, é o espinho que vai minando ao pouco a sua conduta e fé cristã. Quanto tempo é que você passa com a Bíblia e quanto tempo é que você passa em frente a um aplicativo? Quanto tempo é que você passa em oração e quanto tempo é que você passa na frente da tela de uma televisão? Quanto tempo é que você gasta em consagração e quanto tempo é que você gasta um mês em uma pizzaria, em uma mesa onde tem uma tábua com variedades de carne? Aquilo que você vai dando preferência. Tem gente que nunca tem tempo para Deus, mas tem tempo para trabalhar em 2 empregos. Nunca tem tempo para cultuar, mas tem tempo para trabalhar em 2 empregos. Nunca tem tempo para a obra de Deus e para o Evangelho, mas tem tempo de fazer 50 coisas no dia, menos com Deus. Daqui a pouco, quando vem para um ambiente como esse, pode pregar a mensagem que for, ele não é tocado. O coração dele está em outro lugar, enquanto o corpo dele está aqui. Ele está sentado, a visão, ou melhor dizendo, o rosto dele, a expressão facial dele, aponta que de fato parece que ele está ligado, focado na mensagem, mas o coração está nas coisas do mundo. Eu preciso de ganhar dinheiro amanhã, eu preciso de pagar aquelas contas amanhã, eu tenho que terminar de ver aquela série, não, eu tenho roupa para poder lavar, não, eu tenho que mudar o meu carro, como eu vou fazer? Ele está aqui dentro. Aí daqui a pouco essas pessoas estão dizendo: pastor, eles arrumam um monte de desculpa, eu estou me desligando por causa disso. Mentira, você está se desligando porque você está amando mais o mundo do que amando a Deus. Eu estou amando mais o mundo do que a Deus, mas o Espírito de Deus me trouxe esta noite aqui para te dizer: permita que a espada do Espírito comece a cortar os espinhos. Deixe a palavra de Deus fluir na sua vida. Glória! Deixe a palavra do Senhor fluir na sua vida hoje, aqui nesse ambiente. Glória! Os irmãos vão perceber comigo que Jesus trata do quarto solo. O quarto solo é o solo elogiado. O quarto solo é chamado de um coração da boa terra. Este é o solo do coração aberto, que segue os comandos da palavra. Aquele coração, aquele solo que tem fome e sede de Deus. Aleluia! Aleluia! É aquele solo que se deixa ser convencido pelo Espírito Santo. Este solo aqui é o solo que permite, aleluia, o Espírito Santo introduzir frutos eficazes. Este solo aqui é o solo que não abre mão de Deus em primeiro lugar na sua vida. Este solo aqui é o único solo que pode ser chamado o solo do contraste. Como assim, pastor? Esse solo aqui é o solo do contraste, porque ele é diferente de todos os outros solos. Não entendi? Esse solo aqui é o solo que não permite que
Sebre É Manturaia. interessante entender. Oh, glória! Quando nós olhamos para essa parábola, Jesus deixa nela. É por isso que eu falei com os irmãos que eu não ficaria preso em aplicar por muito tempo sobre os solos. Mas eu quero compartilhar com os irmãos aqui, pelo menos, algumas características que nós encontramos nesta parábola de Jesus. Primeiro, sobre o semeador, características da semente e características do solo. A primeira característica que nós encontramos aqui, é entender que o semeador, ele não pode deixar a semente no celeiro, porque uma semente no celeiro nunca irá produzir uma safra. Então veja bem que a primeira característica do semeador é não deixar a semente no celeiro, porque a semente no celeiro não produz safra. Ele tira a semente do celeiro e sai a semear. Nós estamos em um curso de estudo, então é melhor você entender comigo que quando eu falo de semeador aqui, Jesus não deu nome ao semeador, ao ponto de entendermos que o semeador aponta tanto para Jesus e também aponta para nós. Então observe bem que ele foi lá no celeiro, pegou a semente e saiu a semear. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o que é que você está fazendo com a semente que você recebe desse celeiro? Eu vou repetir, glória. O que é que você está fazendo com a semente que você recebe neste celeiro? Essa semente que você está recebendo aqui, ela não pode ficar aqui. Essa semente precisa de chegar até o seu pai. Essa semente precisa de chegar até a tua mãe. Essa semente precisa de chegar até o teu filho. Essa semente precisa de chegar até o teu vizinho. Essa semente precisa de chegar até o teu patrão. Essa semente precisa de chegar na faculdade. Ela precisa de chegar no colégio. O Senhor está falando com você nesta noite aqui. Você enche a mão da semente deste celeiro e você guarda ela só para você. Jesus está dizendo esta noite aqui: reparta esta semente. Vou repetir: reparta esta semente. Não deixa essa semente guardada. O Senhor está dizendo: leve ela. Sabe qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é qual, pastor Thiago? É nós termos a capacidade, principalmente os assembleiros. Os assembleiros têm essa característica: facilidade para absorver a palavra, facilidade para receber a palavra, mas dificuldade para colocar em prática, dificuldade para passar esta palavra. Se 80% do que nós aprendemos aqui colocarmos em prática, oh glória, o Senhor pode mudar um bairro inteiro. O Senhor pode mudar uma família inteira. Então o Senhor está falando conosco esta noite aqui: leve esta semente para o teu casamento, meu irmão. Leve esta semente para dentro da tua casa, para o meio da tua família. Jesus está dizendo: não deixe a semente no celeiro, porque ela não vai produzir uma grande safra. Ela produz uma grande safra quando o semeador sai e Glória! Oh, glória! você vai perceber comigo. Eu creio. A segunda característica que nós aprendemos aqui sobre o semeador é entender que seu trabalho é importante, porém a sua identidade pessoal não é necessária. Observe bem: o semeador aqui no texto não é chamado pelo nome. Nesta parábola, nada é dito sobre a sua aparência, sobre a sua capacidade, sobre a sua personalidade ou sobre as suas realizações. Parou para perceber que aqui o trabalho do semeador é importante, mas a sua identidade pessoal não tem importância nenhuma. Ele não quer expor, ele não quer falar de nada de si diretamente. Eu fico pensando às vezes que as pessoas ficam se preocupadas ou se preocupam às vezes em fazer um grande cartaz, colocar a cara do
meu Deus! E calamaia fébria! E calamau yossuri camanduraia! Calamaia, fébria. Há duas características do semeador, mas também há características da semente. E qual é a característica da semente? A primeira característica da semente aqui é entendermos que o semeador muda, mas a semente sempre tem que ser a mesma. Aí eu vou repetir. O semeador pode mudar, Jesus permite isso. É somente eu que sou semeador. Ele deixa o nome dele lá como semeador. Jesus, o semeador. O semeador pode mudar, mas a semente tem que permanecer a semente tem que permanecer a mesma. Aleluia. Então entenda uma coisa: não se pode mudar, não se pode colocar, não se pode agregar outra coisa no lugar da semente, outra coisa no lugar da palavra. Pode mudar tudo, mas não pode mudar a semente. Muda o pregador, muda o semeador, mas por gentileza não mexe na semente. Não toca na semente. Não arruma um jeitinho para tentar encher a igreja, para tentar atrair a massa. A palavra Oh, glória! é suficiente. A palavra é suficiente. Calamaia suriana! A segunda característica Oh, glória! é entender que a semente é insubstituível, ou seja, não há substituto permitido para semente. Não há substituto. Não entendi, pastor Thiago. Escute isso aqui por gentileza. Você imagine comigo, um pai deixa uma fazenda na responsabilidade do filho. E nessa fazenda se trabalha com milho. O pai olha e diz: olha, eu estou saindo, planta aí os milhos. Quando eu voltar, eu confiro a colheita. Mas aí o filho olhou e disse: pesquisei o solo. E esse solo, eu acredito que ele produz mais melancia do que produz milho. Então ele vai lá, sem a ordem do pai, mudar a semente. Em vez dele plantar o milho, ele planta a melancia. O pai volta de viagem. E voltando o pai de viagem, está esperando um caminhão de milho. Mas quando ele chega, ele encontra uma lavoura de melancia. Está entendendo o que Deus está falando conosco, meu irmão? Oh, glória! Imagina o pai olhando e dizendo: mas peraí, eu te mandei plantar milho, mas você plantou melancia no lugar do milho. Eu não te pedi para plantar. Não, mas é o solo, é porque o solo é mais compatível com a melancia. Não entenda uma coisa: não é a semente que tem que estar compatível com o solo, é o solo que tem que estar compatível com a semente. A semente não pode mudar. Então quero dizer uma coisa: que esta noite não se pode trocar a semente por campanha sedativa. Vamos deixar a semente de lado e vamos fazer um corredor de fogo. Vamos deixar a semente de lado e vamos fazer um corredor do vale do sol. Vamos deixar a semente de lado e
Meu é que Deus. o solo, escuta isso, o próprio solo revela o seu estado. Eu vou repetir. O próprio solo revela o seu Aleluia. estado. A semente só mostrou como o solo já estava, ou os 3 solos já estavam, quando ela caiu lá. Entendeu? O próprio solo revela o seu estado. A semente só mostrou como está o estado do solo. Porque antes dela cair lá, aleluia, já tinha uma anomalia lá. Já havia uma anomalia no solo. É por isso que a semente não vingou no solo pedregoso, não vingou no solo à beira do caminho, e não vingou no solo onde há espinhos, porque já havia uma anomalia lá. Mas quando ela cai, oh glória, em um solo, aleluia, oh glória, Aleluia. que não há nenhum tipo de anomalia. Aquele solo que olha e diz: cai em mim, fique à vontade para produzir. Oh glória, aí esse solo produz 100 por 1. Eu vou repetir.